Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos falar sobre recente novidade advinda do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da terceirização da atividade fim. Vamos falar sobre isso porque o Supremo julgou na data de ontem várias ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a compatibilização da Lei 13.429 de 2017 com a Constituição Federal. Essa lei trata efetivamente do contrato temporário e da terceirização. Então, terceirização de atividade fim é constitucional nos termos do que entendeu o Supremo Tribunal Federal em reiteração à sua jurisprudência anterior. Portanto, o Supremo declarou a constitucionalidade da terceirização da atividade fim. Julgou ontem, 15/6, justamente a constitucionalidade da Lei 13.429, que, como disse, altera contratos temporários e contratos de terceirização em relação à legislação anterior. Eu preciso te dizer que, em termos gerais, não há nada de novo no julgado do Supremo de ontem em relação àquilo que decidiu o mesmo Supremo em 2018. Em 2018, o Supremo estabeleceu a tese 725 de repercussão geral, que ficou assim conhecida: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Aqui, o Supremo disse, em outras palavras, que a terceirização é lícita em qualquer das suas modalidades, seja para atividade fim, seja para atividade meio. E aqui o Supremo estabeleceu, portanto, o tema 725 de repercussão geral. Ora, quando isso foi julgado em 2018, uma das grandes dúvidas era como esse tema 725 se compatibiliza com a administração pública, e esse é o ponto. Então, se não existe muita novidade no que o Supremo julgou ontem acerca da constitucionalidade da terceirização da atividade fim, existe novidade quanto à aplicação disso para a administração pública. Nós vamos ver já já. Em 2018, já se perguntava assim, como é que se aplica o tema 725 à administração pública? Essa aplicação causa muito interesse. Por quê? Qual é o problema? Se a administração pública puder terceirizar todo e qualquer tipo de atividade, ela não precisa mais ocupar cargos efetivos via concurso público. Basta contratar empresas que prestem serviços que antes eram prestados pelo efetivo exercício de cargo público. Em outras palavras, se a administração pode terceirizar tudo, ela não precisa mais realizar concurso público para nada. Então, esse é o problema. Óbvio que a administração ela não pode simplesmente terceirizar tudo. Embora o Supremo permita a terceirização da atividade fim, a aplicação desse entendimento à administração precisa de adequações. Por quê? A Constituição Federal estabelece que o efetivo exercício de cargo público só se dá por meio do exercício de concurso público. Então, nós temos que ter cuidado com a aplicação do entendimento do Supremo no tema 725 para a administração. O primeiro diploma normativo que nós vimos a partir daquilo que decidiu o Supremo foi justamente ainda em 2018, o Decreto 9.507, que tratou da execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Então, o Decreto 9.507 de 2018, ainda no governo do Michel Temer, estabeleceu, portanto, a forma em que se dará a contratação da execução indireta para serviços a serem prestados para a União e, nesse caso também, tanto União Administração Direta quanto autárquica e fundacional, além de empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. Esse é o primeiro, portanto, diploma normativo sobre a questão terceirização na administração pública. E aí, esse decreto tratou, no artigo 3º, das atividades que não podem ser terceirizadas, que ele chamou de vedações. Está lá o artigo 3º que diz o seguinte, administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 3º. Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional os serviços
Primeiro ponto que eu preciso que você preste bastante atenção. A contratação, a terceirização, nesse caso, se dá para serviços e não mão de obra. Professor, qual é a diferença prática em relação a isso? Bom, a diferença prática em relação a isso é porque a contratação de serviços é uma expressão que, na minha visão, difere da contratação de mão de obra. A administração pública tem que contratar, nesse caso, quando possível, uma empresa para a execução de um serviço completo e não contratar efetivamente uma empresa para intermediar a mão de obra para complementar um serviço, o que seria efetivamente uma contratação de mão de obra. O Supremo não se debruçou sobre isso ainda, contratação de serviços versus contratação de mão de obra, mas doutrina, os próprios professores de constitucional, administrativo e também direito do trabalho já se debruçam sobre a diferença dessas expressões. Uma coisa é contratar um serviço. Eu contrato uma empresa para a prestação de um serviço à administração pública, que obrigatoriamente será um serviço prestado para o poder público por meio de uma empresa interposta. Através da contratação dessa empresa, os empregados dessa empresa trabalham para o poder público. Outra coisa é a contratação de mão de obra, no momento em que efetivamente eu preciso, por exemplo, de uma mão de obra para complementar um serviço que eu já tenho implementado enquanto poder público. Há uma diferença, o Supremo não se debruçou sobre isso, mas a doutrina já discute que a contratação é de serviços e não de mão de obra. De toda forma, vamos ver, a partir do artigo 3º do decreto, aquilo que não pode ser objeto de execução indireta. Primeiro, as atividades ou os serviços que envolvam a tomada de decisão ou o posicionamento institucional nas áreas de planejamento, controle, supervisão e coordenação. Depois, os serviços que sejam considerados estratégicos para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias. 3. Atividades que estejam relacionadas ao poder de polícia, regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. E 4, que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. Preste atenção que a parte que está em vermelho sobre as vedações é aquelas que eu considero justificarem a impossibilidade da terceirização da advocacia pública. O canal é especializado em preparar os senhores e senhoras para os concursos de procurador, então imagino que em todos os incisos do artigo 3º nós encontraríamos óbices a possibilidade da terceirização da atividade da advocacia pública, porque é a atividade que envolve tomada de decisão e posicionamento institucional nas áreas de planejamento e controle. A advocacia pública exerce controle interno da administração pública, portanto, pelo inciso 1, ela não poderia ser objeto de terceirização. Que seja uma atividade considerada estratégica para o órgão, a advocacia pública o é, sem sombra de dúvida. Que seja atividade que esteja relacionada com regulação ou outorga de serviços públicos e aplicação de sanção, embora a advocacia pública em si não regule, não outorgue, não aplique sanção, ela opina sobre isso, a partir, por exemplo, da manifestação dos procuradores via atividade do parecerista, ou seja, do consultivo. Então é uma atividade que está relacionada, não é efetivamente a atividade que regula, que outorga ou que aplica sanção, mas é uma atividade que orienta a administração no sentido de regular, de outorgar serviço público e de aplicar sanção. E, por último, é uma atividade cuja categoria funcional está abrangida por plano de cargos do órgão ou da entidade. Então, eu encontro nos 4 incisos do artigo 3º, que veda a terceirização de atividades, a impossibilidade da terceirização da advocacia pública está aqui apenas como complemento. Muito bem, como disse, a terceirização é do serviço e não da mão de obra. É importante que você entenda isso, porque muita gente já discute isso. Agora, o que há de novo com a decisão de ontem do Supremo nessas ações diretas de inconstitucionalidade que julgaram efetivamente a compatibilização com a Constituição Federal da Lei 13.429 de 2017. A lei foi declarada constitucional a partir da improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade. Agora, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, vencedor. O voto do relator foi o vencedor.
Nesse voto, nós temos um capítulo sobre a compatibilidade da terceirização e o concurso público. O Gilmar Ferreira Mendes, portanto, teve o cuidado de estabelecer na sua decisão, no seu voto, um capítulo sobre terceirização e concurso público. O ministro disse o seguinte, quanto à regra do concurso público, a meu ver, a legislação encontra-se em consonância com todo o arcabouço constitucional sobre a matéria e observa os preceitos devidos. É claro que a utilização de serviço temporário pela administração pública não pode configurar jamais burla à exigência do concurso público, diz o ministro. No entanto, observada a legislação pertinente, deve o gestor, no exercício de sua competência, optar pela melhor forma de atender o interesse público e a eficiência na administração, podendo-se utilizar da contratação de empresas de serviço temporário. Diz ainda, a contratação de empresa que forneça serviço temporário não afasta a observância dos demais princípios do artigo 37. A terceirização da atividade não implica burla à regra do concurso público na medida em que não implica a investidura em cargo ou emprego público. Tudo isso a gente sabe. Na verdade, a gente sabe disso. A gente queria saber, na verdade, quais atividades podem ser terceirizadas e quais não podem. Óbvio que no momento em que a administração pública contrata um serviço terceirizado, ela não está investindo no cargo público os empregados que foram contratados por empresa interposta. Isso fica claro. A questão aqui é quais atividades podem se submeter a essa regra. Sua utilização, diz o ministro, no entanto, deve observar todos os princípios que regem a administração pública, não podendo ser desvirtuado. Ele diz ainda, o concurso público é a única via de ingresso em cargo ou emprego público e qualquer forma de utilização pela administração pública do serviço temporário para burlar a regra constitucional do concurso já encontra sanção em nosso ordenamento e na jurisprudência do Supremo. Portanto, a contratação de empresa de serviço temporário para terceirizar o desempenho de determinadas atividades dentro da administração pública não implica em violação à regra do concurso, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público, devendo a administração observar todas as normas pertinentes à contratação de tais empresas. Ou seja, disse muito o Gilmar Ferreira Mendes e acabou não dizendo nada. Na minha visão, o Supremo perdeu a chance de dizer o que pode e o que não pode ser terceirizado enquanto atividade fim na administração pública, ou seja, o que pode ser terceirizado que não seja efetivamente atividade meio. Portanto, no que diz respeito à terceirização e concurso público, a decisão do Gilmar Ferreira Mendes trouxe esse capítulo enquanto novidade, mas na essência ele não disse nada demais. E ao não dizer nada demais, esse capítulo nos remete justamente àquilo que está no decreto 9.507 de 2008, acerca das vedações, artigo 3º, incisos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, mesmo depois da decisão do Supremo, o decreto 9.507 de 2018 é o que estabelece, na minha visão, aquilo que não pode ser objeto de terceirização dentro da administração pública. Portanto, esse artigo 3º é de suma importância, uma vez que tudo aquilo que decidiu o Supremo, inclusive ontem, não alterou esse panorama. Artigo 3º, incisos 1, 2, 3 e 4, e como disse, penso que a advocacia pública não poderia ou não poderá ser terceirizada, justamente porque se encontra nos 4 incisos do artigo 3º do decreto 9.507. Então, é uma novidade e, ao mesmo tempo, não é. É uma novidade porque nós temos uma nova decisão do Supremo acerca da possibilidade da terceirização da atividade fim, tanto no que diz respeito à iniciativa privada quanto no que diz respeito à administração pública. Existe um capítulo do Gilmar Ferreira Mendes tratando da compatibilidade da terceirização com o concurso público que não acrescenta absolutamente nada ao que nós já sabemos, ou seja, a tese 725 e aquilo que estabelece exatamente o decreto 9.507, artigo 3º, incisos 1, 2, 3 e 4. A título de atualização, resta saber que o Supremo julgou várias ações diretas de inconstitucionalidade e declarou a constitucionalidade da Lei 13.429 de 2017, ou seja, julgando improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade que combatiam esse texto normativo. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.